E se eu te dissesse que há monstros que não se escondem debaixo da cama, mas que se sentam na mesa do jantar, rezam o terço todas as noites e se fazem chamar de família? Meu nome é Maria das Graças Silva Santos. Tenho 82 anos e carrego mais de meio século de silêncio pesando sobre meus ombros como uma cruz que aprendi a carregar, mas cujo peso nunca esqueci. Nasci e vivi toda a minha vida aqui em Caruaru, Pernambuco, numa pequena comunidade do Agreste, onde o som do forró ecoa pelas madrugadas e os segredos das famílias se guardam com mais zelo que as próprias economias debaixo do colchão. Muitos por aqui me conhecem apenas como Dona Maria das Graças, a senhora de cabelo branco que vende cocada na feira aos sábados e nunca perde a missa das 6. Poucos imaginam o que carrego dentro de mim desde meus 10 anos de idade. Contar isso é algo que mexe com cada fibra do meu ser. Por isso eu quero pedir para vocês curtirem este vídeo e se inscreverem no canal para me alegrar com o apoio de vocês. Eu também quero conversar com vocês nos comentários. Então comentem aí de onde vocês estão assistindo este vídeo. Sinto que é hora de contar minha história. Não por mim, esse peso já aprendi a carregar, mas por todas as crianças que, assim como eu, tiveram sua infância roubada por mãos que deveriam proteger. Talvez, ao ouvir meu relato, alguém encontre coragem para agir antes que o silêncio se torne uma prisão perpétua. Meu lar na infância era uma casa simples de taipa, pintada de azul claro, com um pequeno alpendre na frente, onde minha mãe, Francisca Aparecida Silva, colocava vasos de violeta roxa. Éramos uma família modesta, como a maioria na nossa região. Meu pai, José Severino Santos, trabalhava duro na lavoura de algodão, saindo antes do nascer do sol e voltando quando as estrelas já enfeitavam o céu sertanejo. Minha mãe, além de cuidar da casa e dos filhos, fazia bolo de milho e pamonha para vender na vizinhança. Eu era a mais velha de 3 irmãos. Depois de mim vinham Antônio José, 2 anos mais novo, e a pequena Rosa Maria, que mal completara 5 anos. Nossa vida era simples, marcada pelo trabalho duro e pelos pequenos prazeres. O cheiro da pamonha saindo da panela à tarde, as histórias que mamãe contava antes de dormir sobre o curupira e a iara, os banhos de açude nos dias quentes de verão. Éramos pobres, mas felizes à nossa maneira, até que a tragédia bateu à nossa porta naquele fatídico 15 de junho de 1950. O dia começou cinzento, com uma garoa fina e constante que não dava trégua. Acordei mais cedo que o normal com o som da tosse de minha mãe vindo do quarto ao lado. Não era uma tosse comum, era profunda, áspera, como se algo estivesse se rasgando dentro dela. Quando entrei no quarto dos meus pais, vi mamãe deitada, o rosto vermelho de febre, os lábios com uma coloração estranha que não reconheci na época, mas hoje sei que era cianose. "Mãe, tá tudo bem?" Perguntei, assustada com a visão dela naquele estado. Ela tentou sorrir, mas o esforço pareceu custar-lhe muito. "Só uma gripe brava, minha flor. Logo passa." Mas não passou. Ao longo da manhã, sua condição piorou rapidamente. A febre subia, a respiração ficava mais difícil. Meu pai, que normalmente estaria na roça àquela hora, não tinha saído devido à chuva forte. Quando viu o estado dela, seu rosto endureceu de preocupação. "Vou levar Francisca para o hospital em Garanhuns", ele disse, referindo-se à cidade vizinha, maior que a nossa, onde havia um pequeno hospital. "Maria das Graças fica responsável pelos pequenos até eu voltar." Naquela época, meu avô paterno, Manuel Firmino dos Santos, morava conosco. Ele tinha vindo para nossa casa após a morte de minha avó, cerca de 8 meses antes. Era um homem alto, de ombros largos, mesmo aos 69 anos, com mãos calejadas de décadas trabalhando como vaqueiro nas fazendas da região. Tinha um bigode grisalho bem aparado e olhos que pareciam sempre avaliar tudo ao redor com uma frieza calculista. "Eu fico de olho nos pequenos, José Severino", disse meu avô, colocando a mão no ombro de meu pai. "Leva Francisca e não se preocupe com nada aqui." Meu pai assentiu grato. Envolveu minha mãe em cobertores e a carregou para a carroça que usávamos para ir à cidade. A última imagem que tenho dela é de seu rosto pálido, contrastando com os cobertores escuros, seus olhos encontrando os meus uma última vez, enquanto papai a levava para fora, sob a chuva implacável. "Cuida dos teus irmãos, Maria das Graças. Logo estou de volta." Ela sussurrou, sua voz quase inaudível, palavras que se transformariam numa promessa impossível de cumprir. O dia se arrastou lentamente. Tentei manter a rotina normal para meus irmãos, preparando um almoço simples como mamãe tinha me ensinado e inventando brincadeiras para distraí-los. Meu avô permaneceu na varanda a maior parte do tempo,
fumando seu cachimbo de barro e observando a chuva que não dava sinais de diminuir. De vez em quando, ele entrava para verificar se estávamos bem, mas logo voltava para sua vigília silenciosa. À medida que o dia escurecia, minha preocupação crescia. Onde estava papai? Por que não voltavam? A chuva teria piorado as estradas de barro, tornando a viagem mais lenta. Por volta das 7 da noite, coloquei meus irmãos para dormir. Antônio José, compreendendo que algo grave estava acontecendo, demorou a pegar no sono. Rosa Maria, pequena demais para entender, adormeceu rapidamente após eu contar uma das histórias que mamãe costumava narrar sobre a mula sem cabeça. Foi quase 9 horas quando ouvi o som de rodas na lama do nosso terreiro. Corri para a janela, meu coração acelerado, com a esperança de ver minha mãe voltando para casa. Mas era apenas meu pai sozinho, encharcado pela chuva, que agora caía com força total. Quando ele entrou, soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Seu corpo, normalmente ereto, agora curvado como o de um homem muito mais velho. Ele tirou o chapéu molhado e o segurou contra o peito, como se estivesse diante de um caixão. "Cadê a mamãe?" perguntei, embora já soubesse a resposta pelo olhar devastado dele. "Tua mãe?" ele começou, mas sua voz falhou. Engoliu em seco antes de continuar. "Francisca não resistiu, filha. Era pneumonia muito avançada. O doutor disse que não tinha mais o que fazer." O mundo pareceu desabar ao meu redor. Como podia ser? Mamãe estava ali mesmo pela manhã, tentando sorrir apesar da febre. Como podia ter partido para sempre em apenas um dia? Meu pai me abraçou forte, suas roupas molhadas encharcando meu vestido, mas eu mal notei. Ficamos assim por um longo tempo, compartilhando uma dor que palavras não podiam expressar. Meu avô observava da porta da cozinha, o rosto impassível como sempre. "Os preparativos para o velório já estão sendo feitos", disse finalmente meu pai, afastando-se um pouco. "Amanhã cedo trago ela para casa. Vou precisar de você forte, Maria das Graças, pelos pequenos." Assenti, engolindo o choro. Sempre fui a filha responsável, a que ajudava a mamãe em tudo. Agora precisava ser ainda mais. "Vai descansar, filho", disse meu avô a meu pai. "A viagem foi longa e amanhã será um dia difícil. Eu fico de olho nos pequenos com a Maria das Graças." E foi assim que começou o meu longo inverno de silêncio. O dia em que perdi minha mãe. E muito mais. O dia em que aprendi da maneira mais cruel que o mundo não é um lugar seguro, especialmente para uma menina. O dia em que aprendi que às vezes os monstros têm o nosso próprio sangue. Os dias que se seguiram ao enterro de minha mãe passaram como uma névoa densa sobre os campos do agreste pernambucano. O velório foi um borrão de rostos conhecidos, abraços que não conseguiam me aquecer e palavras de consolo que não alcançavam meus ouvidos. Lembro apenas do caixão simples de madeira clara, do rosto de mamãe sereno demais, como se fosse uma boneca de cera, não a mulher vibrante que cantarolava enquanto fazia a massa da pamonha, e de como segurei firme as mãos de meus irmãos durante todo o tempo. Antônio José, com seus 8 anos, entendia o suficiente para chorar sem parar. Rosa Maria, pequena demais para compreender a finalidade, perguntava repetidamente quando mamãe acordaria. Cada pergunta era uma faca que retorcia em meu peito. Na nossa pequena comunidade, o luto tinha seus rituais próprios. As mulheres assumiram nossa cozinha, enchendo nossa despensa com comida que duraria semanas. Cuscuz, batata doce assada, rapadura, queijo de coalho. Os homens se revezavam para ajudar meu pai na lida da roça, sabendo que ele não teria condições de tocar tudo sozinho nos primeiros tempos. A solidariedade era o único consolo tangível naqueles dias, mas as visitas foram diminuindo gradualmente. A vida tem sua própria urgência e as pessoas voltaram às suas rotinas. Uma semana após o enterro, éramos novamente apenas nós. Um pai devastado pela perda, 3 crianças órfãs de mãe e um avô cujos olhos agora me seguiam pela casa como um gavião espreitando sua presa. Meu pai, consumido pela própria dor, mal notava o que acontecia ao seu redor. Saía antes do amanhecer e voltava ao escurecer, caindo exausto na rede, sem energia para mais nada. Acho que o trabalho pesado era sua única fuga, a única forma de suportar a ausência de minha mãe. Talvez acreditasse que se cansasse o suficiente, não sonharia com ela à noite. "Você está sendo uma boa menina, Maria das Graças", ele dizia às vezes, passando a mão pelos meus cabelos. "Tua mãe estaria orgulhosa." Aquelas palavras deveriam me reconfortar, mas me causavam uma dor profunda.
Se ele soubesse o que acontecia quando se ausentava, será que ainda me olharia com aquele orgulho nos olhos? Assumi as responsabilidades da casa como pude. Acordava cedo para preparar o café da manhã, ajudava meus irmãos a se vestirem para a escola rural que ficava a 2 quilômetros de casa, lavava roupas no tanque de pedra, cozinhava o que tinha aprendido com mamãe. Minhas mãos pequenas tentavam recriar os gestos dela, mas tudo saía diferente. O feijão nunca tinha o mesmo gosto, a farinha não ficava no ponto certo, as roupas não ficavam tão limpas. Cada fracasso era um lembrete doloroso de sua ausência. À noite, quando todos dormiam, eu chorava silenciosamente na rede, abafando os soluços para não acordar Rosa Maria que dormia ao meu lado. Chorava por mamãe, por mim, pelo peso de responsabilidades grandes demais para ombros tão pequenos, mas principalmente chorava pelo terror que crescia em meu peito cada vez que ficava sozinha com meu avô. Depois daquela primeira noite horrível, ele se tornou mais cuidadoso, mais metódico. Esperava os momentos em que meu pai saía para resolver alguma pendência na cidade, quando meus irmãos estavam na escola ou brincando na casa dos vizinhos. Sempre havia uma desculpa para me chamar ao quarto dele, ao galpão de ferramentas ou mesmo à margem do açude que cortava nossa propriedade. Vem me ajudar aqui, Maria das Graças. Ele dizia com sua voz áspera, que não permitia recusa. E eu ia, o corpo trêmulo, sabendo o que me esperava, mas incapaz de fugir. Que escolha tinha uma menina de 10 anos numa época em que crianças não tinham voz, em que a palavra de um adulto, especialmente de um homem respeitado na comunidade, era lei inquestionável. Ele sempre usava as mesmas palavras depois. Isso fica entre nós. Seu pai já tem problemas demais. Você não quer causar mais sofrimento a ele, quer? E assim me silenciava, usando meu amor por meu pai como arma contra mim. Era um jogo cruel de manipulação que eu, em minha inocência, não tinha como combater. Acreditava realmente que contar a verdade mataria meu pai de desgosto, que seria minha culpa se nossa família, já fragilizada pela perda de mamãe, se desintegrasse completamente. Os meses se arrastaram nesse pesadelo contínuo. O inverno chegou com toda sua força ao agreste, trazendo friagem que nos fazia estremecer dentro de casa, e manhãs tão frias que podíamos ver nossa respiração no ar. Nos dias de mais frio, quando o vento cortante parecia penetrar até os ossos, eu quase agradecia pela temperatura que me permitia usar várias camadas de roupa, criando uma barreira a mais entre mim e as mãos que me violavam. Com o tempo, aprendi a me ausentar mentalmente durante aqueles momentos. Enquanto meu corpo estava preso ali, minha mente fugia para longe, para as histórias que mamãe contava, para os campos verdejantes onde costumávamos colher flores silvestres na primavera, para um futuro distante, onde eu seria grande o suficiente para fugir dali com meus irmãos. Era uma forma de sobrevivência, uma dissociação que me permitia suportar o insuportável. Em setembro daquele ano, quando completei 11 anos, percebi com horror que meu corpo começava a mudar. Pequenos botões doloridos surgiram em meu peito, anunciando uma puberdade precoce, que só piorava minha situação. Meu avô notou essas mudanças com um interesse que me enchia de náusea. "Tá virando mocinha, né?" Ele comentou um dia, seus olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez querer desaparecer. "Tua mãe também desenvolveu cedo. Se você já passou por situações de abuso na infância, comente aqui embaixo. Sua coragem pode inspirar outras pessoas que ainda carregam esse peso em silêncio. Tentei esconder as mudanças do meu corpo como podia. Usava roupas largas, encolhia os ombros, amarrava panos apertados sob as camisas, tudo para parecer menor, menos visível, menos desejável aos olhos dele. Mas era inútil. O predador já havia escolhido sua presa. Naquele verão de 1951, começamos a receber visitas frequentes de uma prima distante de meu pai, tia Dolores Benedita Silva, uma senhora viúva de seus 50 anos que morava em Caruaru. Ela vinha aos domingos, trazia bolos de macaxeira e doce de goiaba para nós e observava nossa situação com olhos atentos que pareciam ver mais do que os outros. "Esta menina está magra demais", ela comentou certa vez a meu pai. "E esses olhos parecem os de alguém muito mais velho." Foi a primeira vez que alguém notou algo. Senti um misto de esperança e pânico. Parte de mim queria que ela descobrisse tudo, que levasse aquele segredo pesado para longe de mim. Outra parte tremia de medo das consequências, da possibilidade de não ser acreditada, de causar uma tempestade na família. Meu avô percebeu o perigo que tia Dolores representava.
Passou a ser mais cauteloso quando ela estava por perto, tratando-me com uma distância calculada que poderia passar por respeito. Mas seus olhos mandavam mensagens claras. Ninguém acreditaria em mim. Eu não tinha escolha senão me calar. À medida que o tempo passava, desenvolvi pequenos atos de resistência, pequenas rebeliões que provavelmente passavam despercebidas pelos outros, mas que para mim representavam batalhas importantes na guerra silenciosa que travava. Passei a dormir com uma faca de cozinha embaixo da rede. Comecei a acordar antes de todos para trancar as portas do quarto que dividia com Rosa Maria. Inventava doenças quando ficaria sozinha com ele. Fingia desmaios, dores de barriga, febre, qualquer coisa para evitar ficar a sós com aquele homem. Mas minha maior arma era a observação. Aprendi a ler os sinais, a prever seus movimentos, a antecipar seus humores. Sabia quando seria mais seguro estar perto de outras pessoas. Quando era melhor me esconder no forro do galpão, um esconderijo que descobri por acaso e que ele nunca encontrou. Desenvolvi um sexto sentido para o perigo, uma capacidade de perceber quando sua presença representava ameaça. Foi numa tarde de março de 1952, quase 2 anos após a morte de minha mãe, que aconteceu algo que mudaria o curso de nossa história familiar para sempre. Era um sábado, lembro com clareza cristalina. Meu pai havia ido à feira de Caruaru vender algumas galinhas e comprar suprimentos para casa. Antônio José e Rosa Maria estavam na casa da vizinha Conceição das Dores, participando de uma festa de aniversário do filho dela. Eu estava sozinha em casa com meu avô, varrendo o terreiro quando ele apareceu na porta da casa. "Vem cá, Maria das Graças", ele ordenou com aquele tom que não admitia negativas. Meu coração disparou. Conhecia bem aquele tom, aquele olhar faminto, mas naquele dia, algo dentro de mim se rebelou. Talvez fosse o desgaste de quase 2 anos vivendo naquele inferno. Talvez fosse a lembrança de minha mãe que parecia particularmente vívida naquela tarde ensolarada. Talvez fosse simplesmente que meu copo de tolerância havia transbordado. "Não posso agora", respondi sem olhar para ele, continuando a varrer as folhas secas com mais força que o necessário. "Preciso terminar isso antes do pai voltar." Ele pareceu atordoado por um instante. Nunca antes eu havia desobedecido diretamente, mas a surpresa logo deu lugar à raiva. Cruzou o terreiro em 3 passadas largas, agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas roxas e começou a me arrastar na direção do seu quarto. "Quem você pensa que é para me responder assim?" rosnou entre dentes. "Esqueceu quem manda aqui enquanto teu pai não está?" Lutei tentando me soltar, arranhando, chutando. Era inútil contra sua força de homem adulto, mas continuei resistindo mesmo assim. Algo havia se quebrado dentro de mim. Se ia acontecer de qualquer jeito, ao menos não seria submissa desta vez. Foi quando ouvimos o som de cascos no terreiro. Meu avô congelou, ainda segurando meu braço com força brutal. Não esperávamos ninguém naquela hora. Ele me soltou abruptamente, empurrando-me contra a parede de adobe. "Vai ver quem é." E nenhuma palavra sobre isso, entendeu? Corri para a frente da casa, o coração aos pulos. Era meu pai na montaria, voltando mais cedo do que o previsto. Nunca a figura curvada daquele homem simples pareceu tão bonita aos meus olhos. Meu avô desapareceu rapidamente para seu quarto, e eu tentei compor minha aparência antes que meu pai entrasse, alisando o vestido, ajeitando os cabelos, respirando fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Meu pai entrou trazendo uma sacola de feira e um pequeno embrulho que descobri depois ser 1 metro de tecido chita para que eu fizesse um vestido novo. Seu rosto, normalmente marcado pela tristeza desde a morte de mamãe, parecia um pouco mais animado naquele dia. "Voltei mais cedo", ele explicou, colocando as compras sobre a mesa de madeira. "Vendi tudo rápido hoje e achei melhor não demorar." Ajudei-o a guardar as compras, tentando agir normalmente, mas meu braço latejava onde meu avô tinha apertado, e meu coração ainda batia descompassado pelo confronto interrompido. Meu pai me observava com atenção enquanto organizávamos tudo. Em um momento, sua mão tocou meu braço exatamente no ponto das marcas roxas deixadas pelos dedos de meu avô. Recuei instintivamente com um gemido de dor que não consegui conter. "O que é isso no teu braço, Maria das Graças?" ele perguntou, franzindo a testa. "Nada", respondi rapidamente. Bati quando estava limpando embaixo da mesa. Ele não pareceu convencido. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estudaram meu rosto por um longo momento. "Tem algo acontecendo que eu deveria saber?" perguntou finalmente, sua voz suave, mas firme.
As palavras ficaram presas em minha garganta. Era a minha chance de contar tudo, de acabar com aquele pesadelo. Mas o medo da descrença, das consequências, da possibilidade de destruir o que restava de nossa família me paralisou. Não, pai, menti, baixando os olhos para que ele não visse a verdade neles. Está tudo bem. Se você já se sentiu presa entre o medo e a vontade de pedir ajuda, compartilhe nos comentários. Às vezes uma palavra pode salvar uma vida. Ele suspirou, parecendo nem um pouco convencido, mas não insistiu. Em vez disso, acariciou meus cabelos brevemente, antes de ir procurar onde meu avô estava. Os primeiros trovões começaram a soar ao longe, anunciando uma tempestade que se aproximava. Dentro de mim, outra tempestade se formava, uma feita de culpa por não ter aproveitado aquela oportunidade, de alívio por ter escapado daquela vez e de um novo sentimento que demorei a reconhecer. Esperança. Meu pai havia notado algo, havia feito perguntas. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. O que eu não sabia naquele momento era que a verdadeira tempestade em nossa família estava apenas começando a se formar no horizonte, prestes a romper com uma força que mudaria nossas vidas para sempre. Os dias que se seguiram ao incidente no terreiro foram de uma tensão quase palpável. Meu avô, pela primeira vez, parecia cauteloso ao meu redor, lançando-me olhares que mesclavam ameaça e receio. Meu pai, por sua vez, nos observava com atenção renovada, como se tivesse despertado de um longo transe de luto. Algo havia mudado no comportamento de meu pai. Ele começou a chegar mais cedo da lida na roça, a fazer perguntas sobre nosso dia, a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos em sua névoa de dor. Às vezes, pegava-o me observando com uma expressão interrogativa, como se tentasse decifrar um enigma escrito em meu rosto. Outras vezes, flagrava-o em discussões sussurradas com meu avô, conversas que cessavam abruptamente quando eu entrava no cômodo. A rotina da casa seguia seu curso aparente. Eu continuava cuidando dos afazeres domésticos e dos meus irmãos, cozinhando, lavando, costurando remendos nas roupas velhas. Mas algo sutil havia se alterado na dinâmica familiar. As oportunidades que meu avô encontrava para ficar sozinho comigo diminuíram drasticamente. Não por falta de tentativas de sua parte, mas porque meu pai parecia sempre estar por perto nos momentos críticos, aparecendo inesperadamente quando menos se esperava. Em uma noite particularmente fria de maio, quando o vento sul soprava forte pelas frestas da casa de taipa, aconteceu o que eu secretamente temia e esperava. Meus irmãos já estavam dormindo e eu terminava de lavar a louça do jantar na bacia de alumínio. A cozinha era iluminada apenas pelo lampião a querosene pendurado no centro e pelo brilho alaranjado que escapava pela porta do fogão a lenha. O som de grilos e o latido distante de um cachorro eram os únicos ruídos além do barulho da água contra os pratos. Meu avô entrou na cozinha de mansinho, com aquele andar pesado, mas silencioso que eu tinha aprendido a reconhecer e temer. Meu pai havia saído para verificar um barulho no curral, onde guardávamos as cabras. Ou pelo menos, foi o que ele disse. Em retrospecto, percebo que era uma armadilha cuidadosamente planejada. Tá sozinha, Maria das Graças? A voz de meu avô soou baixa e rouca atrás de mim. O familiar calafrio de pavor percorreu minha espinha. Assenti sem me virar, minhas mãos continuando mecanicamente o trabalho de enxugar os pratos, como se nada estivesse acontecendo, como se pudesse me esconder na normalidade da tarefa. Faz tempo que a gente não tem um momento só nosso, ele continuou aproximando-se. Pude sentir seu hálito misto de fumo e cachaça na minha nuca. Teu pai anda muito grudado ultimamente, não? Suas mãos pesadas pousaram em meus ombros pequenos e senti minhas pernas fraquejarem. Já sabia o que viria a seguir. O mesmo pesadelo que se repetia há quase 2 anos. Fechei os olhos com força, procurando por aquele lugar distante na minha mente, onde costumava me refugiar. O que está acontecendo aqui? A voz de meu pai, cortante como nunca antes a havia ouvido, quebrou o silêncio. Abri os olhos para vê-lo parado na porta da cozinha, uma expressão que mesclava incredulidade e fúria crescente em seu rosto normalmente gentil. Meu avô retirou as mãos dos meus ombros como se tivessem sido queimadas, dando um passo para trás. Nada, José Severino, respondeu com falsa casualidade. Só estava conversando com a menina. Conversando? A voz de meu pai era baixa, contida, mas seus olhos queimavam.
Não foi isso que me pareceu. Um silêncio denso desceu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo crepitar da lenha no fogão. Eu permanecia congelada, o prato meio enxuto ainda em minhas mãos, incapaz de me mover ou falar. Tinha imaginado este momento centenas de vezes, mas agora que estava acontecendo, não conseguia emitir um único som. Vai para teu quarto, Maria das Graças? Ordenou meu pai, sem desviar os olhos de meu avô. Hesitei por um instante, dividida entre o alívio de poder escapar e o medo do que aconteceria quando eu saísse. Vai, repetiu ele, desta vez com mais firmeza. Larguei o prato e o pano e passei rapidamente por meu pai na direção do corredor que levava aos quartos. Mas em vez de ir para meu quarto, parei no escuro do corredor, o coração martelando tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. O que você estava fazendo com a minha filha? A voz de meu pai soou novamente, agora que pensava que eu estava longe. Já disse, só estávamos conversando, respondeu meu avô, mas sua voz tinha um tremor sutil que nunca tinha ouvido antes. Você está imaginando coisas. Estou. A voz de meu pai adquiriu um tom perigoso. Há semanas observo vocês dois. As marcas nos braços dela, o jeito como ela se encolhe quando você se aproxima, os pesadelos à noite. Acha que sou cego ou estúpido? Se você já presenciou um adulto finalmente defender uma criança, comente aqui. Às vezes a proteção chega no momento exato em que mais precisamos. Ela é uma menina desajeitada, vive se machucando. E quanto aos pesadelos, perdeu a mãe. É normal. Meu avô tentou justificar, mas a voz tremia. Não me tome por idiota! A voz de meu pai explodiu, fazendo-me encolher no escuro do corredor. Ontem à noite fiquei acordado fingindo dormir. Vi você tentando entrar no quarto dela. Vi você insistindo mesmo quando ela disse que estava doente. Um silêncio atordoado seguiu aquelas palavras. Então meu pai tinha visto, tinha notado. Não estava tão alheio quanto eu pensava. Uma onda de alívio me percorreu, seguida imediatamente pelo terror do que viria a seguir. Você não entende? A voz de meu avô soou conciliatória. A menina confunde as coisas. Ela precisa de uma figura paterna mais presente e, como não tem, às vezes interpreta mal os gestos de carinho. Cala a boca! Meu pai gritou, e ouvi o som de algo se quebrando. Um prato, talvez, ou uma xícara. Não ouse insinuar que minha filha lhe está mentindo ou imaginando coisas. Eu não fiz nada que ela não quisesse. A voz de meu avô assumiu um tom mais desafiador. Ela vem me provocando há meses, se oferecendo. É mulher antes do tempo, igual a mãe. O som que se seguiu foi como um trovão dentro da cozinha. O impacto do punho contra a carne. Ouvi um grunhido de dor e o barulho de móveis sendo arrastados. Objetos caindo. Estavam lutando. Nunca mais fale da minha falecida esposa ou da minha filha assim. A voz de meu pai rugiu. O som da briga aumentou. Tapei os ouvidos aterrorizada, mas não consegui bloquear o barulho. Vidro quebrando, madeira estalando, grunhidos de dor e esforço. Então um baque particularmente forte, seguido de um silêncio súbito e assustador. Corri de volta à porta da cozinha, movida pelo pânico. A cena que encontrei ficará para sempre gravada em minha memória. Meu pai em pé, ofegante, com os punhos sangrando. Meu avô caído no chão de terra batida, imóvel. Uma mancha de sangue se espalhando sob sua cabeça, onde havia atingido a quina do fogão a lenha. Pai! Minha voz saiu como um sussurro. Meu pai se virou para mim, o rosto transformado pelo choque e pela realização do que acabara de acontecer. Por um instante, pareceu não me reconhecer, como se olhasse através de mim para algum ponto distante. Então, seu olhar clareou. Maria das Graças, ele disse, a voz quebrando. Eu disse para ir para o quarto. Ele está? Não consegui completar a pergunta. Meu pai se ajoelhou ao lado de meu avô, verificando o pulso em seu pescoço. Depois de um longo momento, assentiu gravemente. Vá acordar Antônio José e Rosa Maria, ele ordenou, assumindo um tom prático que contrastava com o caos ao nosso redor. Diga que vocês não ouviram nada, que estavam dormindo, entendeu? Não importa o que aconteça. Vocês não viram nem ouviram nada. Senti-me aterrorizada, mas estranhamente aliviada. Meu avô estava morto. O pesadelo tinha acabado, mas outro diferente estava apenas começando. E Maria das Graças, meu pai acrescentou, segurando meus ombros e olhando diretamente em meus olhos. Um dia, quando for mais velha, vou te perguntar o que realmente aconteceu nesta casa. E nesse dia, quero que me conte tudo. Mas não hoje. Hoje você não viu nada, promete? Prometo, pai. Respondi com uma maturidade além dos meus anos. As horas seguintes foram um borrão confuso. Lembro de acordar meus irmãos, de sussurrar a versão oficial para eles, que não ouvimos nada, que estávamos dormindo. De voltar para meu quarto e abraçar Rosa Maria.
que por graça divina dormia profundamente através de todo o caos. Lembro do som de cavalos e vozes no meio da noite, de luzes de lampiões atravessando as frestas da janela, de homens entrando e saindo de nossa casa, do delegado, Coronel Benedito Farias, um homem corpulento de bigode espesso, fazendo perguntas em voz baixa, do doutor da cidade, doutor Raimundo Nonato, examinando o corpo de meu avô ali mesmo na cozinha antes que o levassem embora. Foi um acidente, José Severino, ouvi o delegado dizer a meu pai. Qualquer um pode ver que o velho escorregou depois de umas doses e bateu a cabeça. Podia acontecer com qualquer um. Talvez o delegado realmente acreditasse nisso, ou talvez apenas não quisesse se envolver em problemas entre família numa comunidade pequena onde todos se conheciam. De qualquer forma, a versão oficial foi estabelecida. Manuel Firmino dos Santos, 69 anos, havia tropeçado em estado de embriaguez, batido a cabeça na quina do fogão a lenha e falecido instantaneamente. Um triste acidente doméstico. Ninguém questionou, ninguém suspeitou. Ou se suspeitaram, preferiram manter o silêncio, respeitando a dor de uma família já marcada pela tragédia recente da perda de minha mãe. O velório foi breve e esparsamente frequentado. Poucos moradores da comunidade, alguns antigos colegas de trabalho de meu avô das fazendas onde tinha sido vaqueiro. Nenhuma lágrima verdadeira foi derramada. Meu pai permaneceu estoico, cumprindo as obrigações sociais com a dignidade de um homem que faz o que deve ser feito, não o que deseja fazer. Eu observei tudo com um distanciamento curioso, como se assistisse a uma peça de teatro da qual não fazia parte. Quando o caixão simples desceu à terra no pequeno cemitério da comunidade, senti um peso enorme deixar meus ombros, como se junto com aquele corpo estivessem enterrando os últimos 2 anos de terror que tinha vivido. Se você já sentiu alívio quando um pesadelo finalmente terminou, mesmo que de forma trágica, compartilhe nos comentários. A liberdade às vezes vem de formas que nunca imaginamos. A noite após o enterro, quando finalmente voltamos para casa e meus irmãos adormeceram, meu pai me chamou para a mesa da cozinha, o mesmo local onde dias antes a tragédia havia se desenrolado. O chão tinha sido esfregado, até não restar nenhum vestígio de sangue, mas ambos sabíamos o que tinha acontecido ali. Maria das Graças, ele começou, a voz baixa para não acordar as crianças. Nunca te perguntei diretamente e não vou perguntar agora. Não quero que carregue esse fardo sozinha. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam marejados de lágrimas contidas. A primeira verdadeira demonstração de emoção que via nele desde o incidente. Só quero que saiba que, se fiz o que fiz, foi porque um pai protege seus filhos sempre. Não importa contra quem ou contra o quê. Ele esticou a mão sobre a mesa e segurou a minha. Era a primeira vez que realmente conversávamos desde a morte de minha mãe. Um dia, quando estiver pronta, se quiser falar sobre isso, estarei aqui. Mas se preferir nunca tocar no assunto, também está tudo bem. O importante é que agora estamos seguros. Nós dois fizemos o que era preciso fazer, respondi, surpreendendo a ele e a mim mesma com a firmeza na minha voz. E estamos vivos. É o que importa. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e admiração, como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Você é forte como sua mãe, disse finalmente, um pequeno sorriso triste surgindo em seu rosto cansado. Ela estaria orgulhosa. Naquele momento, sentados à mesa da cozinha na luz fraca do lampião, algo novo se formou entre nós. Um pacto silencioso, um entendimento mútuo que transcendia palavras. E pela primeira vez em quase 2 anos, dormi sem medo, sem pesadelos, sem a sombra do monstro que habitava sob o mesmo teto. O que eu não sabia então era que alguns segredos, mesmo quando enterrados fundo, têm maneiras de ressurgir anos depois, transformados pelo tempo, mas não menos poderosos. E que, embora aquele capítulo sombrio tivesse chegado ao fim, ainda havia um longo caminho de cicatrização pela frente. A vida tem um jeito estranho de seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Após o enterro de meu avô, nossa casa gradualmente deixou de ser um lugar de medo para se tornar novamente um lar. Não de imediato, nem de forma completa. Certas sombras persistem por muito tempo, grudadas nas paredes como manchas que nenhuma cal consegue cobrir. O verão de 1952 chegou com sua força típica do agreste pernambucano, trazendo dias escaldantes que rachavam a terra seca e noites abafadas que tornavam o sono quase impossível. No entanto, apesar do calor implacável, algo dentro de mim começava a descongelar lentamente, como se um inverno interior
finalmente cedesse lugar a uma primavera hesitante. Meu pai, embora nunca mais tenhamos discutido diretamente o que aconteceu naquela noite fatídica, começou a reconstruir nossa família com uma determinação silenciosa que admiro até hoje. Assumiu não apenas o papel de provedor, mas tentou, do seu jeito desajeitado de homem do campo, preencher também o vazio deixado por minha mãe. Suas mãos calejadas, acostumadas ao áspero trabalho da roça, agora tentavam gestos delicados, tranças nos cabelos de Rosa Maria pela manhã, verificar os cadernos de Antônio José após a escola. Às vezes até mesmo fazia uma pamonha simples aos domingos, seguindo a receita que minha mãe deixara anotada num pedaço de papel pardo. Seu pai tá virando uma dona de casa, brincavam os vizinhos quando descobriam que ele tinha aprendido a fazer mingau ou remendar roupa. Ele apenas sorria sem constrangimento. Meus filhos precisam, então aprendo, respondia simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Embora em 1952, no interior pernambucano, fosse quase revolucionário um viúvo assumir tais tarefas. Quanto a mim, embora continuasse ajudando nos afazeres domésticos, meu pai insistiu que eu voltasse à escola com mais regularidade. Tua mãe queria que estudasse. Ele dizia sempre que eu tentava argumentar que seria mais útil em casa. E eu também quero. O retorno à escola rural, uma sala única onde alunos de várias idades estudavam juntos sob a tutela da professora Conceição, foi ao mesmo tempo um alívio e um novo tipo de desafio. Alívio por estar algumas horas longe de casa, entre pessoas que não sabiam, que nunca saberiam o que tinha acontecido entre aquelas paredes de taipa. Desafio porque aos 12 anos eu carregava experiências que me separavam irremediavelmente das outras crianças. Maria das Graças vive no mundo da lua, comentava a professora Conceição nas reuniões com meu pai. Tem potencial, aprende rápido, mas parece sempre distante, como se parte dela estivesse em outro lugar. Ela estava certa, claro. Parte de mim estava sempre em guarda, sempre vigilante. O trauma tinha me ensinado a nunca baixar completamente a guarda, a sempre buscar rotas de fuga, a desconfiar de sorrisos fáceis e gentilezas inexplicáveis. À noite, os pesadelos continuavam, embora com menos frequência. Acordava gritando, o corpo coberto de suor frio, imagens terríveis ainda vívidas atrás das pálpebras. Nos piores momentos, era meu pai quem vinha. Sentava-se na beirada da rede e esperava pacientemente até que minha respiração normalizasse. Está tudo bem, Maria das Graças? Ele sussurrava na escuridão. Foi só um sonho ruim? Ninguém vai te machucar nunca mais. Ele nunca perguntava com o que eu sonhava. Não era preciso. Ambos sabíamos. Se você já teve pesadelos que pareciam mais reais que a própria realidade, comente aqui. Compartilhar nossa dor pode ser o primeiro passo para a cura. No início de 1954, quando eu estava com 14 anos, a vida nos pregou uma peça que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Tia Dolores, aquela prima distante de meu pai que às vezes nos visitava, ficou viúva do segundo marido. Sem filhos e sozinha na casa grande, em Caruaru, ela propôs algo que alteraria nossa trajetória familiar. José Severino, ela disse num domingo após o almoço, enquanto tomávamos café coado na varanda. Já pensei muito sobre isso. Por que não vem morar comigo em Caruaru? A casa é grande demais para mim sozinha e as crianças teriam acesso a escolas melhores. Meu pai hesitou, passando a mão pelo queixo mal barbeado. Não sei, Dolores. Esta terra é tudo que tenho. Foi do meu pai e do pai dele antes. Ninguém falou em vender? Ela respondeu pragmaticamente. Contrata alguém para cuidar da roça. Vem nos fins de semana verificar. Pensa nas crianças, José Severino. Que futuro eles têm aqui no meio do mato? A Maria das Graças já está quase moça. Precisa de estudo adequado. Se não quiser acabar como doméstica na casa de alguém, aquilo tocou meu pai profundamente. Se havia algo que ele desejava ardentemente, era que seus filhos tivessem oportunidades que ele e minha mãe nunca tiveram. A decisão não foi tomada naquele dia, mas a semente estava plantada. Nos meses seguintes, a ideia cresceu. Foi discutida inúmeras vezes à mesa do jantar, pesando prós e contras. Antônio José e Rosa Maria estavam entusiasmados com a perspectiva de viver na cidade grande, que na verdade não passava de uma cidade pequena, com aproximadamente 50 mil habitantes. Eu tinha sentimentos mistos. Por um lado, a ideia de deixar aquela casa onde tanto sofrimento havia ocorrido era tentadora. Por outro, apesar de tudo, era o único lar que conhecia.
Cada canto, cada árvore do quintal, cada pedra do caminho até o açude continha memórias. Algumas dolorosas, sim, mas outras preciosas de tempos mais felizes, quando mamãe ainda estava viva. Em julho de 1954, no meio do inverno seco do Agreste, fizemos a mudança. Não levamos muito. Algumas roupas, objetos pessoais, as fotografias da família, o terço que tinha sido de minha mãe. O resto ficou para trás, junto com uma parte de nós mesmos. A casa de tia Dolores, em Caruaru, era realmente grande para os padrões locais. 2 andares com 4 quartos, sala de estar separada da sala de jantar, uma cozinha espaçosa com fogão a lenha e outro a gás. Uma modernidade que nos impressionou enormemente. E até mesmo um banheiro interno com água encanada. Luxo que nunca tínhamos experimentado. Cada criança terá seu próprio quarto, anunciou tia Dolores, para delírio de Antônio José e Rosa Maria, que sempre tinham compartilhado espaços apertados. A adaptação à nova vida não foi simples. Meu pai, acostumado ao trabalho físico na roça, agora tinha um emprego num armazém de secos e molhados do centro da cidade, atendendo o balcão, fazendo entregas de bicicleta. Suas mãos, antes calejadas pela enxada, agora manuseavam cadernetas de fiado e calculavam trocos. Nas primeiras semanas, ele voltava para casa com um olhar perdido, como se não soubesse exatamente quem era nesta nova realidade. Quanto a mim, fui matriculada no Grupo Escolar Sagrado Coração de Jesus, administrado por freiras da Congregação das Irmãs Franciscanas. Era um ambiente completamente diferente da escolinha rural. Salas separadas por série, várias professoras, disciplinas específicas, uniformes impecáveis, regras estritas. No primeiro dia, olhando para aquelas dezenas de meninas em suas saias pregueadas e blusas brancas engomadas, senti um medo que não experimentava desde os tempos sombrios em nossa antiga casa. Você vai se acostumar, garantiu tia Dolores, ajeitando minha gravata azul marinho pela 3ª vez. É uma das melhores escolas da região. Um diploma daqui abre portas. Eu não disse nada, mas duvidava que algum dia me acostumaria a pertencer àquele mundo. As outras meninas vinham de famílias estabelecidas na cidade, filhas de comerciantes, do farmacêutico, do tabelião, até mesmo do prefeito. Eu era a menina do sítio, com sotaque carregado e maneiras rústicas, usando um uniforme de segunda mão que tia Dolores tinha conseguido com uma conhecida. Os primeiros meses foram de um isolamento quase total. Sentava-me sempre no fundo da sala, falava apenas quando diretamente questionada pelas freiras, evitava o recreio ficando na biblioteca, sob o pretexto de estudar. Não era apenas timidez, era uma barreira protetora que eu havia erguido ao meu redor, um muro invisível que mantinha o mundo a uma distância segura. Academicamente, no entanto, floresci. Descobri nos livros um refúgio, um mundo alternativo, onde podia escapar das complicações da realidade. A irmã Terezinha, professora de português, foi a primeira a notar meu talento para escrita e leitura. Você tem um dom, ela me disse certa tarde, após ler uma redação que eu havia escrito sobre minha vida no campo. Eu tinha descrito os campos de algodão brancos como neve, o açude de águas cristalinas, os mandacaros que floriam amarelos no final do inverno, com uma vividez que a surpreendeu. Devia considerar ser professora um dia. Foi a primeira vez que alguém sugeriu que eu poderia ser mais do que uma dona de casa, mais do que uma continuação do destino de minha mãe. A ideia plantou-se como uma semente frágil, em terreno pouco fértil, mas que, contra todas as probabilidades, começou a germinar. Se você já teve alguém que acreditou no seu potencial, quando nem você mesmo acreditava, comente aqui abaixo. Às vezes, uma palavra de incentivo muda toda uma vida. Em casa, nossa nova dinâmica familiar também encontrava seu próprio ritmo. Tia Dolores, embora enérgica e às vezes excessivamente prática, tinha um coração generoso. Tratava-nos como se fôssemos seus próprios filhos, com uma mistura peculiar de disciplina e carinho, que, para minha surpresa, funcionava bem. Uma menina da sua idade precisa aprender mais que estudar, ela dizia, ensinando-me a fazer crochê nas noites de inverno. Precisa saber administrar uma casa, costurar um botão, fazer um bolo que não pareça tijolo, mas também precisa saber matemática, para não ser enganada nas contas, e ler bons livros para ter assunto e opinião própria. Era uma visão de feminilidade que ficava no meio termo entre o tradicional e o progressista para a época, especialmente no interior de Pernambuco, no início dos anos 50. Tia Dolores
Não era revolucionária. Não defendia abertamente que mulheres tivessem carreiras em vez de famílias, mas acreditava firmemente que uma mulher instruída fazia melhores escolhas na vida. Meu pai, por sua vez, parecia rejuvenescer lentamente. O peso que carregava nos ombros desde a morte de minha mãe, agravado pelo incidente com meu avô, começava a diminuir. Passou a sorrir mais, a contar histórias durante o jantar, a brincar com Rosa Maria e ajudar Antônio José com os estudos. Ocasionalmente, nas noites de sábado, até ia ao cinema com alguns colegas do armazém. Uma socialização que jamais teria considerado em nossa vida anterior. Foi numa dessas noites de sábado, quando eu tinha 17 anos, que tia Dolores e eu tivemos a conversa que mudaria minha compreensão sobre o que havia acontecido em nossa antiga casa. Estávamos apenas nós duas em casa. Meu pai havia saído com Antônio José para assistir a um filme na única sala de cinema da cidade. Rosa Maria estava numa festa de aniversário de uma coleguinha. Tia Dolores fazia crochê enquanto eu lia um livro que a irmã Terezinha tinha me emprestado. O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Maria das Graças, ela disse subitamente, quebrando o silêncio confortável que tinha se estabelecido entre nós. Há algo que venho querendo te perguntar há muito tempo. Levantei os olhos do livro, notando a seriedade incomum em seu tom. O que foi, tia? Ela colocou o crochê de lado e me olhou diretamente. O que realmente aconteceu com seu avô? A pergunta me atingiu como um balde de água fria. Em todos aqueles anos, ninguém, absolutamente ninguém, havia perguntado isso diretamente. Era um tópico silenciosamente proibido, um fantasma que pairava em nossa família, mas nunca era nomeado. Hesitei, sentindo a garganta subitamente seca. Ele escorregou e bateu a cabeça no fogão. Foi um acidente. Tia Dolores continuou me olhando, seus olhos penetrantes como se pudessem ler através das minhas palavras ensaiadas. Maria das Graças, ela disse finalmente, sua voz mais suave. Estou perguntando porque preciso saber se estou certa sobre o que suspeitei durante tanto tempo. Não estou julgando ninguém, só quero entender. Entender o quê? Perguntei defensivamente, embora soubesse exatamente do que ela falava. Comecei a desconfiar quando visitava vocês. Ela continuou, ignorando minha pergunta. Via como você se encolhia quando ele se aproximava, como seus olhos, tão parecidos com os da sua mãe, tinham perdido aquela luz de criança. Não era só luto, era algo mais. Algo que eu reconheci porque... Ela fez uma pausa, respirando fundo, porque passei por algo parecido quando tinha sua idade. Aquela confissão inesperada quebrou algo dentro de mim. Lágrimas que eu tinha contido por anos começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto. Ninguém ia acreditar. Sussurrei finalmente. Ele era respeitado. Eu era só uma menina. Eu teria acreditado. Ela respondeu simplesmente. Por isso me aproximei tanto de vocês depois que sua mãe faleceu. Via os sinais, mas não tinha certeza. Não podia interferir sem provas. E então, comecei, as palavras saindo agora como uma torrente que não podia mais ser contida. E então meu pai descobriu. Ele viu o vô tentando e eles brigaram e o vô caiu e... Não consegui terminar. Tia Dolores levantou-se de sua poltrona e veio sentar-se ao meu lado no sofá, envolvendo-me num abraço que era ao mesmo tempo protetor e compreensivo. Pela primeira vez desde que tudo acontecera, permiti-me chorar de verdade. Não os soluços silenciosos contra o travesseiro à noite, mas um choro aberto, visceral, que sacudia todo o meu corpo. Seu pai fez o que precisava ser feito, ela disse quando finalmente me acalmei. Qualquer pai que se preze teria feito o mesmo. Como soube? Perguntei, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Como teve certeza? Quando se vive o suficiente, certas coisas ficam claras. Ela respondeu enigmaticamente. Depois, com um suspiro, acrescentou. E seu pai me contou logo depois de vocês se mudarem para cá. Ele precisava desabafar com alguém e decidiu confiar em mim. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação. Então meu pai tinha falado sobre o assunto, apenas não comigo. Por que está me contando isso agora? Perguntei finalmente. Tia Dolores segurou minhas mãos entre as suas, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade rara. Por que você carrega esse fardo há tempo demais, Maria das Graças? Carrega em silêncio, achando que precisa proteger seu pai e seus irmãos até a mim, mas segredos assim adoecem a alma. Consomem a pessoa por dentro como ferrugem no ferro. Acredite, eu sei. Ela fez uma pausa, como se decidisse até onde devia ir. O que aconteceu naquela casa não foi sua culpa, nem foi culpa do seu pai.
A única pessoa culpada já pagou pelo que fez. E agora é hora de você começar a se libertar desse peso para poder realmente viver. Se você já carregou um segredo que consumia sua alma, comente aqui. Dividir o peso pode ser o primeiro passo para a liberdade. Aquela conversa, embora dolorosa, foi o primeiro passo verdadeiro em minha jornada de cura. Não foi mágico nem instantâneo. As cicatrizes não desapareceram da noite para o dia, mas algo fundamental mudou. Eu não estava mais sozinha com meu segredo. Havia alguém que sabia, que compreendia, que não me julgava pela parte que eu pensava ter tido naquele pesadelo. Nos anos que se seguiram, gradualmente encontrei minha voz. Com a orientação de tia Dolores e o apoio silencioso, mas constante de meu pai, comecei a me reconstruir, não como vítima, mas como sobrevivente. Cada pesadelo enfrentado, cada lembrança processada, cada novo dia vivido plenamente era uma vitória contra o passado que tentava me definir. Tornei-me professora primária em 1960, aos 20 anos, formada pela Escola Normal Nossa Senhora do Carmo. Meu primeiro emprego foi numa escola rural não muito diferente daquela onde iniciei meus próprios estudos. A sala única, as carteiras desgastadas pelo uso, os alunos com idades variadas, tudo me trazia lembranças agridoces da minha própria infância. Mas agora eu estava do outro lado, na posição de quem guia, de quem protege. E foi exatamente nesse mesmo ano que conheci Francisco Miguel dos Santos, um jovem agrônomo recém-formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, que havia vindo trabalhar na região implementando novas técnicas de cultivo. Nosso primeiro encontro foi na escola onde eu lecionava. Ele havia ido falar com as crianças sobre a importância da agricultura moderna, parte de um programa de extensão rural. A professora também precisa aprender sobre as novas técnicas de plantio? Ele brincou ao me ver organizando as crianças em semicírculo. Já sei plantar esperança nas crianças, doutor? Respondi com uma seriedade que fazia parte da minha armadura contra o mundo, mas obrigada pela preocupação. Nos meses seguintes, Francisco aparecia com frequência cada vez maior na escola, sempre com alguma desculpa técnica plausível. Verificar a horta escolar, ensinar sobre conservação do solo, distribuir mudas de árvores frutíferas. Mas seus olhos invariavelmente me buscavam na sala, e suas visitas sempre se estendiam com conversas após o término do expediente escolar. Resistir a ele foi minha primeira reação instintiva. O trauma da adolescência havia erguido muros ao redor do meu coração, tornando-me cautelosa com qualquer aproximação masculina. As poucas amigas que fiz ao longo dos anos frequentemente me provocavam sobre minha solteirice prolongada, sem compreenderem realmente o abismo de desconfiança que existia dentro de mim. Você não pode passar a vida inteira sozinha, Maria das Graças, dizia minha colega Josefa, professora de matemática, enquanto corrigíamos provas juntas. O Francisco é um bom partido e está claramente interessado. Estou bem assim, respondi automaticamente. Tenho meus alunos, minha família, meus livros. Nem toda mulher precisa de um marido para se sentir completa. Era verdade, em parte. Tinha construído uma vida significativa, sem depender de um relacionamento romântico. Mas havia também o medo profundo e irracional de que qualquer intimidade pudesse despertar os demônios adormecidos do meu passado. Foi tia Dolores quem, com sua sabedoria prática, finalmente abriu uma brecha em minhas defesas. Entendo seu medo, Maria das Graças, ela me disse numa tarde de domingo, enquanto preparávamos o almoço. Mas nem todos os homens são como seu avô. Seu próprio pai é prova disso. E se você continuar fugindo da possibilidade de amar, estará permitindo que aquele homem continue controlando sua vida mesmo depois de morto. Suas palavras me atingiram com a força de uma revelação. Estava de fato deixando que o fantasma do meu avô ditasse meus limites, minhas possibilidades. Era uma forma insidiosa de prisão autoimposta. No verão de 1962, permiti que Francisco me levasse para jantar em Recife, a capital. Estava tão nervosa que mal conseguia comer o peixe assado que ele pediu. Relaxe, ele sorriu, percebendo meu desconforto. É só um jantar. Não estou te pedindo em casamento ainda. Aquele ainda deveria ter me assustado, mas estranhamente me fez sorrir. Havia algo na honestidade direta de Francisco que desarmava minhas defesas. Nosso namoro progrediu lentamente, com um cuidado quase reverencial de sua parte.
Ele parecia intuir, sem que eu precisasse explicar, que havia feridas em mim que precisavam de tempo para cicatrizar completamente. Nunca pressionou por intimidade física, além do que eu estava confortável em dar. Nunca questionou meus ocasionais recuos inexplicáveis. Numa noite estrelada, sentados à beira do açude nos arredores da cidade, tomei a decisão mais difícil e libertadora da minha vida. Contei a ele tudo, sobre minha mãe, sobre meu avô, sobre a noite em que meu pai inadvertidamente se tornou um justiceiro para me proteger. Falei sem olhá-lo diretamente, meus olhos fixos nas águas escuras que refletiam o céu pontilhado de estrelas. Quando terminei, houve um longo silêncio. Temi ter cometido um erro irreparável, ter destruído qualquer possibilidade de um futuro com ele. Finalmente, reuni coragem para olhá-lo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Maria das Graças, ele disse finalmente, sua voz embargada pela emoção. Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Não consigo imaginar a coragem que deve ter exigido, não só para sobreviver àquilo, mas para se tornar a pessoa extraordinária que você é hoje. Pegou minhas mãos entre as suas num gesto que era ao mesmo tempo protetor e respeitoso. Nada do que você me contou muda o que sinto por você. Se algo mudou, foi minha admiração que só aumentou. Casamos em 1963, numa cerimônia simples na Igreja do Rosário, em Caruaru. Foi um casamento à moda antiga do interior, com festa no salão paroquial, comida preparada pelas mulheres da comunidade, música tocada por um conjunto local de sanfona, zabumba e triângulo. Os primeiros anos de nosso casamento foram de adaptação mútua. Apesar de minha decisão consciente de confiar em Francisco, meu corpo guardava memórias que minha mente racional não conseguia sempre controlar. Havia noites em que acordava gritando, momentos de pânico aparentemente sem causa, reações desproporcionais a gestos inocentes. Francisco, com a paciência de quem verdadeiramente ama, esteve ao meu lado em cada recaída, em cada progresso. Não estamos com pressa, ele costumava dizer. Temos a vida inteira pela frente. Em 1965, nosso primeiro filho nasceu. Um menino saudável que chamamos de José Francisco, em homenagem ao meu pai e ao meu marido. O parto foi difícil, complicado por memórias traumáticas que transformaram a experiência física numa provação psicológica. Mas quando colocaram aquele pequeno embrulho em meus braços, algo profundo se transformou dentro de mim. Vou te proteger, sussurrei para o bebê que me olhava com olhos azuis arregalados. Nada, nem ninguém vai te machucar enquanto eu viver. Era uma promessa que ecoava a que meu próprio pai tinha feito a mim, embora tardiamente. Um círculo se fechava enquanto o outro se abria. 2 anos depois, nossa família se completou com o nascimento de Ana Maria, uma menininha de cabelos escuros e sorriso fácil, que desde o início mostrou a determinação que seria sua marca registrada pela vida. A década de 1960 passou rapidamente entre fraldas, primeiros passos, primeiras palavras, noites sem dormir com crianças febris, alegrias cotidianas que gradualmente curaram antigas feridas. Se você já encontrou alguém que te amou mesmo conhecendo suas cicatrizes, comente aqui. O amor verdadeiro tem o poder de curar o que parecia incurável. Continuei lecionando até me aposentar em 1995, assumindo eventualmente o cargo de diretora da mesma escola onde comecei minha carreira. Durante todos esses anos, trabalhei especialmente com crianças em situação vulnerável, talvez porque soubesse, melhor que muitos, como é importante ter alguém que acredite em você quando o mundo inteiro parece desabar. Em 1987, aos 47 anos, enfrentei outra perda significativa. Meu pai faleceu de um derrame fulminante enquanto trabalhava no pequeno pomar que mantinha nos fundos da casa, em Caruaru. Foi encontrado por tia Dolores, caído entre as mangueiras que cultivava com tanto carinho. Tinha apenas 65 anos. O enterro foi uma experiência que me trouxe uma estranha paz. O mesmo cemitério onde tantos anos antes havíamos enterrado meu avô, agora recebia meu pai. 2 homens tão diferentes quanto o dia e a noite, unidos apenas pelo sangue que compartilhavam, mas não pelos valores ou pelo caráter. Enquanto observava o caixão descer à terra, uma chuva fina começou a cair. Era como se o próprio céu prestasse uma homenagem àquele homem simples, que tinha feito o que precisava ser feito para proteger sua filha, carregando depois o peso daquele ato pelo resto de sua vida sem jamais se queixar. Até o tempo veio se despedir, comentou Antônio José, meu irmão.
agora um homem de 45 anos, casado e com 4 filhos. Não corremos para nos abrigar, como fizeram muitos dos presentes. Permanecemos ali. Eu, Antônio José, Rosa Maria, tia Dolores, Francisco e meus filhos adolescentes, deixando que a água lavasse nossas lágrimas num batismo involuntário que parecia apropriado para o momento. Foi naquele instante, encharcada até os ossos, mas estranhamente em paz, que percebi o quanto minha fé tinha sido fundamental em minha jornada. Não uma fé dogmática ou ritualística, mas aquela confiança profunda de que mesmo nas tempestades mais devastadoras da vida, existe um propósito maior que nem sempre compreendemos imediatamente. Essa fé não veio de uma epifania dramática ou de uma conversão repentina. Foi construída lentamente através das pequenas e grandes provações que enfrentei. Cresceu nas noites em que eu, ainda criança traumatizada, olhava para as estrelas e sentia uma presença amorosa que transcendia a minha compreensão. Fortaleceu-se quando, contra todas as probabilidades, encontrei em Francisco não apenas um marido, mas um parceiro que me ajudou a reconstruir a confiança que pensei ter perdido para sempre. Deus escreve certo por linhas tortas, tia Dolores costumava dizer. E embora não compreendesse completamente essa afirmação na juventude, com o tempo, ela ganhou significado profundo para mim. Como explicar de outra forma que uma menina abusada, traumatizada, quase destruída, pudesse não apenas sobreviver, mas florescer? Como justificar que, apesar de tudo, eu tenha encontrado amor, formado uma família, construído uma carreira significativa? Como compreender que as mesmas mãos que foram feridas agora pudessem curar, ensinar, criar? Ao longo dos anos que se seguiram, essa fé me sustentou através de outras provações. Esteve comigo quando meu filho José Francisco sofreu um grave acidente de moto aos 18 anos, que quase o deixou paralítico. Persistiu quando Ana Maria, aos 22 anos, anunciou que estava grávida e o namorado havia desaparecido ao saber da notícia. Não me abandonou nem mesmo quando, em 2010, Francisco foi diagnosticado com um câncer agressivo que o levaria em menos de um ano. Nos 8 meses em que cuidei dele em casa, vendo aquele homem forte definhar dia após dia, questionei muitas vezes o porquê de tanto sofrimento. Por que alguém tão bom tinha que partir tão cedo, aos 69 anos? Por que, depois de tudo que já tinha enfrentado, precisava passar por mais essa provação? Não encontrei respostas fáceis. Talvez não existam, mas descobri que fé não é ter todas as respostas. É confiar mesmo quando as perguntas permanecem em aberto. Na noite em que Francisco partiu, estava sozinha com ele no quarto. Meus filhos tinham ido buscar o padre, atendendo ao último pedido do pai. Segurei sua mão já fria e fraca, enquanto ele lutava por cada respiração difícil. Não tenha medo, sussurrei, repetindo as mesmas palavras que ele tantas vezes tinha me dito nas noites em que os pesadelos me atormentavam. Estou aqui com você. Seus olhos, embaçados pela morfina, mas ainda lúcidos, encontraram os meus. Com um esforço visível, conseguiu articular suas últimas palavras. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Ele partiu serenamente, como tinha vivido. E embora a dor fosse quase insuportável, senti também uma estranha paz. A certeza de que nosso amor não terminava ali, que havia algo mais além desta vida que não podemos compreender plenamente. Os anos que se seguiram foram de reconstrução mais uma vez. Tive a alegria de ver meus filhos crescerem e formarem suas próprias famílias. José Francisco seguiu os passos do pai na agronomia, especializando-se em agricultura sustentável. Ana Maria, após criar sozinha a filha Carolina, formou-se em direito e hoje trabalha, defendendo vítimas de violência doméstica e abuso. Uma escolha que não me surpreendeu, conhecendo sua história familiar. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma menina assustada que se tornou uma mulher forte. Não apesar do que sofreu, mas em parte por causa disso, porque cada provação superada, cada tempestade atravessada, me ensinou algo sobre resiliência, sobre perdão, sobre a capacidade humana de recomeçar. Se pudesse falar com aquela menina de 10 anos que perdeu tudo num único dia, diria a ela que a estrada será difícil, mas que ela tem dentro de si uma força que ainda não conhece.
Diria que as cicatrizes nunca desaparecerão completamente, mas que podem se tornar marcas de honra, testemunhos de batalhas vencidas. Diria, acima de tudo, que ela não está sozinha, que há pessoas boas neste mundo prontas para estender a mão quando mais precisamos, e que Deus nunca nos abandona, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de redenção. Uma história sobre como a fé pode nos sustentar nas tempestades mais violentas da vida. Uma história que talvez possa trazer esperança a alguém que neste exato momento está passando pelo seu próprio vale de sombras, questionando se algum dia verá a luz novamente. Se tu também has vivido com medo e aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Este contenido es una obra original basada en una historia real.